Bom dia, a paz do Senhor, passando para deixar mais uma linda reflexão com nosso irmão Moreira. Vamos ouvir. Olá, mais um bom dia maravilhoso na presença desse Deus tremendo, na graça e na paz que Ele nos dá todos os dias. Um Deus de providências, um Deus provedor que não nos abandona quando o buscamos e quando somos gratos a Ele. Amém? Necessidades. O texto de hoje está em Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Vamos meditar nesse texto. Êxodo 17, do versículo 1 ao 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo, Senhor? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Isso nos remete ao texto de Salmos 81:10, o Salmo de Asaf, onde Deus repreende Israel pela sua ingratidão e rebelião. Precisamente o verso 10 diz: eu, Deus falando ao povo de Israel, eu, o Senhor, teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te alimentarei. Deus só queria isso, que o povo o buscasse, mas não murmurasse diante de qualquer dificuldade. Porque Ele é Deus provedor. Ele só espera que nós o busquemos todos os dias de nossas vidas. Creiamos nele. Os israelitas haviam escapado da escravidão do Egito e agora atravessavam um deserto, a caminho da terra que Deus lhes prometera. Era necessário que eles passassem pelo deserto. Seguiam as ordens de Deus. Tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos. Deus os alimentou com maná dos céus, com codornizes. Mostrou que era com eles. Seguiam as ordens de Deus, deslocando-se passo a passo e acampando-se onde fosse conveniente.
Dessa vez, chegaram a um local onde não havia água para beber. Tente imaginar a viagem cansativa deles e que, ao pararem para descansar, não encontraram água. É terrível, não é? Mas o que fazer? Não seria o caso de perguntarem a Deus que os conduzir até lá? Mas não se lembraram disso. Preferiram ir reclamar com Moisés, seu líder, acusando-o de os tirar do Egito para matá-los de sede. Alegavam que tinham água quando viviam como escravos. Parece que preferiam voltar a viver como escravos a serem livres. Nossa liberdade, muitas vezes, nos obriga a enfrentar e superar obstáculos. Temos de responder pela nossa própria vida. Ao mesmo tempo, aquele povo deveria ter se lembrado de que, na verdade, não fora Moisés que os levara até lá, mas o próprio Deus, que também cuidaria deles ali. Moisés, como tinha fé no Senhor, colocou todos aqueles problemas diante dele. Deus não usou. Deus, então, usou poderosamente Moisés e publicamente realizou o milagre de fazer sair da rocha água bastante para o povo beber. Deus tirou os israelitas do Egito e os deixou livres para viverem com ele ou não. Esquecendo-se disso, correram risco de morrerem de sede, enquanto Deus queria cuidar deles, se apenas confiassem nele. O ser humano é complicado. Ficam então aí algumas perguntas. Que lugar Deus ocupa em sua vida? O que você prefere? Deixar-se levar como escravo por qualquer poder que queira controlar sua vida ou assumir a responsabilidade de confiar em Deus e no seu amor, submetendo-se voluntariamente a Ele, indo para onde Ele indica e deixando-o cuidar do que é necessário para você? A água da rocha no deserto vai depender da sua resposta. Quando não vemos saída, não foi Deus que nos abandonou. Nós é que o abandonamos. Pense nisso. Amém?